Olá, me chamo Flávio Peretti e com este vídeo nós queremos demonstrar dois espaços muito importantes que têm um potencial muito grande para o turismo religioso do município de Barracão, Paraná. A Capela São José, situada no distrito de São José, é um patrimônio do município de Barracão desde o ano de 1992. A partir da proposta de lei do vereador Itamar de Souza, esta construção passou a fazer parte, então, do patrimônio histórico do nosso município de Barracão e tem um valor muito grande, não só para a religiosidade, para a espiritualidade das pessoas desta comunidade, mas do município como um todo, porque aqui agrega muita história, casamentos foram realizados aqui, histórias de famílias, crianças foram educadas a partir dessa comunidade, dessa capela, e ela tem um potencial muito grande porque as pessoas que aqui passam marcam a sua memória com a beleza e a estrutura que é peculiar desta igreja. A Capela São José está situada no Distrito de São José, mas o Distrito de São José nem sempre teve esse nome. Quando as primeiras famílias que aqui chegaram, o nome dessa localidade era Pessegueiral. Havia também a indicação de uma referência que existia uma grande árvore de cor amarela, sua madeira, folhas largas, que fica em direção ao que nós conhecemos hoje, então, a comunidade de São Pedro, que era uma grande grápia, uma árvore imensa, e as pessoas tinham por localização a grápia. Depois, com os pomares que aqui foram então construídos, foram plantados com as casas e toda a organização social, iniciando aqui a comunidade, passou a se chamar Pessegueiral. Depois, com o processo então da romanização e do estabelecimento da Igreja Católica na nossa região, essa comunidade recebeu então o nome de São José, o patriarca São José, pai adotivo de Jesus, esposo de Nossa Senhora de Maria. E aqui ficou então conhecido como São José, a comunidade São José, que no ano de 2018 passou a ser distrito. A Capela São José tem um patrimônio histórico não só pela sua história, no sentido de que passa por muitas famílias, a sua construção, o seu estilo, mas a Capela São José tem alguns elementos fundamentais para a fé católica e um deles está aqui. O altar da Capela São José é o único altar do nosso município que é dedicado. O que é um altar dedicado? É um altar onde foi consagrado e existe então uma marcação histórica, aonde as pessoas que vêm celebrar e a missa que acontece nesse local estão ligados a essa celebração ao passado. As primeiras comunidades cristãs, aonde nas catacumbas se rezavam sobre as sepulturas, sobre os jazidos, porque a perseguição do Império Romano era muito grande, e nesse local então rezava-se sobre as memórias dos mártires, dos santos que iniciaram a igreja. E o nosso altar aqui da Capela São José tem essa peculiaridade. É o único altar da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do município de Barracão, que é dedicado e possui uma pedra d'ara. Vamos conhecer? O altar é dedicado e possui uma pedra d'ara. O que é a pedra d'ara? A pedra d'ara é uma pedra que nós temos nos altares das igrejas mais antigas que remontam ao início do cristianismo. Nesta pedra que está colocada sobre esse altar, nós temos então nesse pequeno quadrado aqui uma relíquia de um santo da Igreja Católica. Ao longo do tempo, a documentação que vinha em latim para o Brasil se perdeu com a história da comunidade e também a não preservação dos documentos escritos. Mas nós sabemos que esta capela foi dedicada e nós recebemos então do Vaticano esta pedra belíssima que está ligada ao início das comunidades cristãs e possui toda uma religiosidade, pois é sobre ela que o padre consagra o pão e o vinho e transubstancia no corpo e sangue de Cristo. Outra parte fundamental da construção da estrutura da Capela São José é a sacristia. Hoje talvez soaria um pouquinho estranho se o padre dormisse na igreja, mas nas décadas de 40, 50, 60 e 70, antes dos padres utilizarem os automóveis como um meio de se locomoverem, eles utilizavam o cavalo.
ou uma mula, ou um outro animal. E é importante a gente saber que na Capela São José, o padre, quando vinha rezar no início da sua edificação, ele vinha e dormia na sacristia. Era o quarto do padre. É aqui que ele então se organizava, se paramentava e descansava então para conduzir os sacramentos e as celebrações. O confessionário estava localizado em uma das torres aqui da nossa comunidade, mas com o tempo ele passou a fazer parte aqui da sacristia. E como nós bem conhecemos, um confessionário nas igrejas mais antigas, ele tem o genuflexório, onde a pessoa se ajoelhava e o padre atendia então a confissão nesse confessionário. Este confessionário é um dos poucos que ainda estão preservados aqui na nossa região. De um lado, o fiel de joelhos fazia sua confissão e do outro lado o sacerdote ouvia e assim lhe dava sua absolvição. Esta mobília faz parte da Capela São José e remonta a toda a história da Igreja Católica. Outra parte histórica aqui da Capela São José, é importante nós conhecermos também dentro da história da Igreja, nem sempre foi celebrado como se celebra hoje. Antigamente as celebrações eram em latim e o padre saía da sacristia e rezava de frente para o altar e com as suas costas para a Assembleia. E esse momento de iniciar a celebração, todas as pessoas estavam rezando o terço. E o sacristão ou coroinha da época saía na frente do padre, vinha até aqui nesse local e tocava o carrilhão. E nesse momento, então, ele fechava a cerca do presbitério, aonde nenhuma pessoa mais poderia adentrar, porque a missa estava iniciando. Uma peculiaridade histórica aqui da Capela São José também são as imagens. Quando você vira a Capela São José, você vai perceber que ao adentrar na capela, do seu lado esquerdo nós temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima e do seu lado direito nós temos a imagem de São Sebastião. E você pode se questionar, por que será que tem essas duas imagens? Porque no costume, quando as primeiras famílias que aqui chegaram, trouxeram a cultura do Rio Grande do Sul, onde era costume identificar os lugares onde os homens sentavam e as mulheres sentavam. Então, colocava-se uma imagem feminina, sempre indicada por uma imagem de uma santa ou da própria Virgem Maria, ou de um santo. E por isso, então, quando você vem aqui na comunidade, você sabe quais são os lugares, tradicionalmente, onde as mulheres sentam-se e os homens também. As mulheres do lado esquerdo e os homens do lado direito, indicando pelas imagens que fazem parte aqui do patrimônio histórico da capela. Outra peculiaridade aqui da Capela São José, hoje os cantores, os animadores de canto sentam-se junto da Assembleia. Mas quando essa capela foi pensada e foi estruturada, foi construído o coro, que fica lá atrás. É uma parte fundamental também da estrutura dessa capela, porque não só abrilhanta com a sua questão histórica, aonde no início dessa comunidade muitas pessoas tocavam seus instrumentos, percutiam eles, mesmo a igreja estando num processo de renovação, lá na década de 50, as pessoas ocupavam esse espaço e davam voz, aonde toda a estrutura então da igreja espalhava o som da melodia dos cantos da época. E nós vamos conhecer aqui do presbitério, nós conseguimos ter uma visão um pouco detalhada, mas lá de perto você vai ver com mais detalhes como a beleza da igreja se abrilhanta do coro da capela. O coro aqui da Capela São José, que é esse espaço que nós temos o acesso através da escada, pela torre aqui da capela, nós conseguimos contemplar toda a história da capela, através do seu teto arqueado, da sua estrutura belíssima, contemplando o presbitério, a assembleia. Percebemos desse espaço onde muitas pessoas entoaram cânticos e é uma beleza, pois contemplamos toda a estrutura da capela. Outra parte importantíssima dentro do complexo aqui da Capela São José, nós temos o sino. A estrutura do sino antigamente ficava na sua lateral direita, mas com o tempo a madeira acabou apodrecendo e foi edificada novamente uma estrutura em aço.
E uma peculiaridade, para quem não sabe, o sino é um sinal de aviso para todas as pessoas. Quando uma pessoa falece ou falecia, era costume então do sacristão ou da pessoa que coordenava a comunidade, então tocar uma vez o sino. Desta forma assim, ó. E é costume sempre 30 minutos antes, 15 minutos e na hora de iniciar as celebrações, então a gente usar o badalo do sino batendo dos dois lados. E dessa forma, nós conhecemos também uma parte fundamental da história da Capela São José, que é o seu sino, que anuncia e convida as pessoas para celebrar. Outro espaço importantíssimo que temos com um potencial turístico religioso muito grande no município de Barracão é a Gruta de Santa Emília. Nesse espaço nós temos não só a religiosidade e a espiritualidade através da devoção a Santa Emília, mas todo um histórico carregado que remonta ao século passado, aonde nós voltamos na história desse espaço formidável e que encontramos a presença de Deus aqui. Nesse espaço, onde está localizada a Gruta de Santa Emília, no distrito de Siqueira Belo, nós temos a história que esse espaço não foi descoberto ao acaso, mas conta a história que um bandeirante, um andarilho que passava por essa região, acabou caindo aqui nas pedras da cachoeira. E ele, estando gravemente enfermo, pediu a intercessão de Santa Emília, do qual ele era devoto, e conta a história que ele teve então uma imagem, a visagem de Santa Emília. Ele pôde ver Santa Emília junto dele. E a fé começou a acontecer entre as pessoas que fazem parte desta comunidade. E depois criou-se romarias, criou-se momentos onde a espiritualidade, a Santa Emília, só aumentou e propagou a sua história por todas as pessoas. E todos os anos, aqueles que por aqui passam deixam a sua marca e também pedem a Santa Emília a sua intercessão. Outra parte muito curiosa também que nós temos aqui na Gruta de Santa Emília é esta pedra. Esta pedra então faz parte da história aqui da gruta, porque na década de 90, quando a história de Santa Emília começou a ser divulgada, a ser anunciada e a devoção a Santa Emília se tornou popular, as pessoas vinham até esse espaço e quebravam um pequeno pedaço para levar para casa, pois sabiam que essa pedra então ela tinha um componente que, ao colocar na água, essa pedra crescia de tamanho. Claro que depois foram feitas muitas pesquisas e descobriu que o seu material, então, com o contato com a água, havia essa expansão. E as pessoas têm uma fé muito grande porque hoje ela está desse tamanho, mas na década de 90 ela era uma pedra que ia até os pés dessa caixa. E por segurança e também para preservar esse espaço, a comunidade pensou então uma proteção, onde as pessoas podem estar consumindo esta água, que para muitos é um sinal da presença de Deus e é um conforto nos momentos de dificuldade, nos momentos da intercessão de Santa Emília de Rodados. Há uma história muito interessante e curiosa aqui do complexo da Gruta de Santa Emília, que é a história do poço. Muitas pessoas contam que o poço que hoje está aqui ao lado da cachoeira, nos pés da cachoeira, já esteve ao lado da passarela, esteve ao lado da pedra, e é algo muito interessante porque conforme os anos passam, as pessoas que por aqui passam contam que ele muda de lugar. Aqui no complexo arquitetônico da Gruta de Santa Emília, nós temos também a imagem de Santa Emília, onde as pessoas devotam toda a sua fé. Santa Emília foi uma jovem que viveu na França no século XVIII, e ela, vendo a pobreza das famílias e a necessidade de fazer caridade, de buscar lutar pela defesa da vida, dedicou a sua vida em prol dos menos favorecidos. E ela é uma pessoa que todas as pessoas que aqui chegam para pedir a sua intercessão lembram da sua história
e pedem a sua intercessão por questões familiares, doenças, todos os tipos de pedidos, pois Santa Emília é aquela que sempre socorre os seus filhinhos mais necessitados. Que Santa Emília de Rodato possa sempre interceder por cada um de nós e assim como foi o início da sua vida, possa ser a nossa também dedicada em favor de todos aqueles que precisam de ajuda. Junto ao complexo da Gruta de Santa Emília, nós temos também a Sala dos Milagres. Vamos conhecer? E chegamos à Sala dos Milagres, aqui da Gruta Santa Emília. Aqui na Gruta dos Milagres de Santa Emília, nós temos não só os relatos da devoção a Santa Emília de Rodato, nós temos também um pedacinho de todas as histórias que passaram pela vida de Santa Emília, pela espiritualidade, também pela sua confiança, pois Santa Emília intercedeu por cada um que está aqui registrado, cada foto, cada memória, cada pedacinho de Deus que está presente nesse espaço. A Gruta de Santa Emília está localizada no distrito de Siqueira Belo. E para sinalizar da BR-280 até a gruta, nós temos então os monolitos. Os monolitos foram pensados para que nós possamos, ao longo do caminho, fazer então esse bonito percurso de fé, caminhando, rezando e pedindo a intercessão de Santa Emília. E junto a esse espaço maravilhoso da gruta, nós sempre temos todos os anos, no último domingo de abril, a cavalgada, e temos também no terceiro domingo de setembro de todos os anos a Romaria a Santa Emília. Venha conhecer as Grutas das Águas Milagrosas de Santa Emília de Rodato. Chegamos ao final deste vídeo, muito obrigado pela sua atenção e queria fazer um convite muito especial a você. Venha conhecer esses espaços maravilhosos que temos do turismo religioso aqui do município de Barracão. Venha, conheça, demonstre a sua fé e construa sua história também junto com esses espaços maravilhosos que nos elevam até Deus. Um forte abraço e até a próxima!